E agora eu converso com o secretário estadual de Saúde, Ismael Alexandrino, sobre essa questão da vacinação aqui em Goiás e as expectativas da campanha para esse mês de fevereiro. Boa tarde, bem-vindo ao TBC1, secretário. Boa tarde, é um prazer estar contigo. Bom, secretário, a gente hoje não tem uma notícia muito boa, vamos dizer assim, que a gente ultrapassou aí a marca dos 7.500 mortos por Covid-19 aqui no estado. A gente tem observado um aumento de casos considerável no início do ano para cá. A gente está vivendo uma situação semelhante ao que a gente viveu ano passado ali por volta de junho, julho, secretário. Estamos vivendo um pico da doença novamente? Nós estamos subindo, assim como final de junho, início de junho, subimos, né? Esse pico nós aguardamos que ele deve acontecer entre esses próximos 60 dias e a tendência, quando chegar no seu patamar mais alto, manter este patamar que a gente chama de platô por alguns dias, lembrando que no ano passado isso demorou 40 dias, foi da última semana de julho e o mês de agosto inteiro, e depois começou a ter uma queda sustentada. Enquanto isso, né, a gente vai vacinando a população à medida que o Ministério nos envia as doses. Tá, e como é que está a ocupação dos leitos de UTI hoje aqui em Goiás? Olha, dos hospitais estaduais, está 88%, está variando aí de 88% a 91%, né? De enfermaria passou de 60%. Felizmente, a cidade de Goiânia informou hoje, saiu até uma notinha no jornal, que eles estão confortáveis, né, em torno de 54% de ocupação. Né, a Aparecida também tem uma ocupação semelhante, de forma que aí os municípios também conseguem absorver, né, vários pacientes ainda. Mas é uma situação que nos inspira muito cuidado e muita cautela. Pois é, e no interior a situação está um pouco mais tranquila. A gente viu semana passada aí que Trindade anunciou também que vai estar reativando, né, tipo um hospital de campanha lá para poder atender mais pacientes. Como é que está essa situação? Lá no TRIM, que é o Hospital do Estado, no ano anterior nós abrimos 8 leitos de UTI lá e por um longo período eles serviram exclusivamente para Covid. Com a queda, esses de Covid eles transformaram em leitos gerais, e agora nós estamos retornando eles para Covid e abrindo mais 2. Então, lá de 8 passa para 10, todos eles Covid. Agora, secretário, agora há pouco o senhor falou da questão da expectativa de estar vacinando a população. Qual é a expectativa para esse mês de fevereiro, de chegadas de mais vacinas? O que a gente já tem em vista? Olha, há uma previsão do Ministério de chegar hoje até o final do dia, à noite, 29.900. Não foi lançado no site ainda, de forma que a gente não tem essa confirmação, mas há essa previsão fruto daquela aquisição de 3,2 milhões de doses do Butantan, ou seja, da Coronavac. Então, ainda essa semana temos essa expectativa de chegar a essas doses. A partir da próxima semana, mais algumas doses, mais aí um quantitativo não informado, né, mas eu acho que a segunda quinzena de fevereiro isso deve acelerar, e a partir de março isso deve acelerar muito, porque a Fiocruz também entra aí nesse fornecimento com doses produzidas aqui no Brasil. Então, eu acho que em março o boom vai ser muito grande. Nós estamos ansiosos para que possamos iniciar a vacinação da população idosa também, né? Começaremos acima de 90 anos, e aquelas cidades que esgotarem os profissionais de saúde acima de 90 anos, já foi pactuado com o COSEMES, elas vão escalonando para baixo, né, a faixa de 85, 80 e por aí vai. Pois é, e essas quase 30 mil doses aí vão ser aplicadas todas de uma vez? Elas devem ficar ainda retidas só ao público, vamos dizer assim, aos profissionais de saúde? Essa vai ser só a primeira dose, ou a gente vai estar vendo aí pessoas já recebendo a segunda dose? Como é que está a estratégia para essas quase 30 mil que vão chegar? Essas, como elas são da Coronavac, o intervalo entre a primeira e a segunda dose da Coronavac é de 14 a 28 dias, nós distribuiremos a metade e vamos guardar a metade na câmara fria para garantir que tenha a segunda dose para quem vacinou a primeira. Porque se não vacinar a segunda dose, também perde a totalidade do efeito, né, de quem vacinou a primeira. Então, assim como aquelas primeiras 183.080, nós distribuímos 91.540,
e guardamos a outra metade, e agora, a partir da próxima semana, a gente distribui a outra metade para fazerem as segundas doses. Essas de agora também procederemos da mesma forma, né, fazendo uma gestão de risco aí. Caso o governo federal atrase um pouco para mandar, teremos garantida a segunda dose. Secretário, uma última perguntinha para a gente encerrar. O senhor é a favor da liberação da Anvisa, aí, no caso da venda de vacinas, para as clínicas particulares? O senhor acha que isso pode ajudar nesse momento ou não ajudaria nesse momento? Olha, eu tenho uma opinião pessoal que qualquer movimento que facilite a entrada de vacina no Brasil, desde que respeite os grupos, né, é favorável. Mesmo que as clínicas façam essa aquisição, mas que ela respeite os grupos, né, os idosos primeiro e aí vai decrescendo, e não simplesmente seguindo aí a questão de poder econômico, né, porque aí sim não faria o menor sentido. A gente precisa vacinar os grupos mais vulneráveis primeiro. Mas qualquer ação que facilite a entrada da vacina, inclusive de vacinas que já tenham sido aprovadas em outros países e que aqui não tenha tido todo o trâmite necessário. Toda ação nesse sentido, ela é válida. Tá certo, secretário. Obrigado por participar conosco mais uma vez. Uma excelente tarde, ótimo trabalho. Igualmente, bom trabalho. Obrigada.